Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos à nossa live de amor. Nosso evangelho não é maravilhoso, porque nós estamos sempre lembrando dos ensinamentos de Jesus, estamos sempre trazendo a boa nova de Jesus para todas as noites, não é? Do nosso estudo. Oi, meu amor, Eliane, Araci, boa noite, Raquel. Então nós estamos sempre trazendo Jesus para o nosso lar, Jesus para a nossa casa no interior, né? Jesus para nosso habitat, onde nós vivemos. Precisamos sempre estar lembrando do que Ele nos ensina, do que Ele nos ensinou. O Evangelho, ele é um livro de cabeceira, gente. Quem não tem, eu aconselho a adquirir. Quem puder adquirir no Lar da Redenção, basta ligar para Alexandre ou para Neto. E aí eles vão fornecer. Boa noite. E o Evangelho é um livro de cabeceira, é um livro que você lê, abre, lê todas as horas, os capítulos, interpreta, como nós já interpretamos aqui todos os capítulos, né? Já dissecamos, mas nunca a gente cansa de estudar e ler. Ô, Aninha, Ana Laquino, boa noite, Hilda Lima, Dani, tudo bom, meu amor? Minha sobrinha linda, Geilza, que bom, boa noite. Então o Evangelho, gente, é uma coisa que a gente, quanto mais lê, observa, a doutrina em si, quanto mais você estuda o Espiritismo, mais você tem que aprender, não é? Você encontra coisas novas, quanto mais você lê, mas meu Deus, não é que eu não lembrava dessa parte, não é? Não é que eu lendo, agora que eu estou me assimilando, agora que eu estou entendendo direito, e às vezes, quanto mais você lê, menos você sabe, a verdade é essa. Então, tudo que a gente... Ana, querida, amor, como vai? Rony, boa noite, boa noite. Então, é isso, gente. Então, nós estamos aqui para falar sobre os ensinamentos de Jesus. Nada mais do que isso, não é? Isso não é importante, gente. Então, o Evangelho nosso, ele é retirado, todos os temas. Nós, hoje, vamos falar sobre algo que é muito importante, não é, gente? Olha para aí, que maravilha. Então, é o exercício que eu tenho que fazer de me fundir cada vez mais com os ensinamentos de Jesus, não é isso? Tenho que me fundir para ser um regato, que é isso? Para que eu corra, transcorra e cante minha melodia, atinja todos os corações, não é isso, gente? E aí, será que a gente está preparado para isso? Né? Você é capaz já de fazer isso? Que aí o tema é generosidade, não é isso? Então vamos cantar, né? Vamos cantar primeiro. Para nós nos prepararmos. Hoje nós temos a presença, né, como sempre, toda a equipe espiritual, os amigos espirituais que estão conosco. E aí nós vamos, em homenagem a alguns que nós estávamos ouvindo, né, e vendo, né, tendo a oportunidade de vislumbrar como é bom nós podermos vislumbrar a presença dos amigos, né, gente? Quando a gente tem a mediunidade, evidência, né? A gente vê tudo, né, gente? Não só vê só coisa boa, né? Vê tudo, não é? E aí não é quando a gente quer, né? Também tem isso, né? Mas vamos lá cantar. Boa noite, Mário. Boa noite, gente. Ô, Valéria, Patrícia. Que bom. Bom, são dos CDs, né? Nós temos os CDs, 3 CDs, que nós homenageamos os amigos espirituais. Dr. Técio trabalha na sala 2, né? A antiga sala 2, que é da equipe dos tratamentos do terceiro corpo, que é o corpo emocional, o perispírito. Então, Dr. Técio, Dr. Teodoro, né, que estão aqui presentes, né? Para cantar.
veja todo o bem que você me faz. É o amor que aumenta mais. Sempre orienta, não olhar para trás. Seguir em frente e não sofrer jamais. Viver em paz. Técio é bom demais. Técio nos satisfaz. Técio é bom demais. Fez o ambiente que se faz luz. É sua presença que produz. Faz transformar a nossa cruz, nos ensinando a encontrar Jesus no caminho que reluz. Técio nos conduz. Técio nos induz a encontrar Jesus. Técio nos conduz a encontrar Jesus. Vejo o ambiente que se faz luz. É sua presença que produz. Faz transformar a nossa cruz, nos ensinando a encontrar Jesus no caminho que reluz. Técio nos conduz a encontrar Jesus. Técio nos induz a encontrar Jesus. Que Deus abençoe a todos. Não deu tempo de cantar, doutor Teodoro, mas amanhã a gente canta, não é isso, gente? Agradecer pela presença de todos os amigos espirituais na noite de hoje, esse banquete espiritual que nós estamos aqui agradecendo a esse evangelho maravilhoso, agradecendo a vocês que estão aqui conosco. E aí, por que essa imagem, gente? Porque esse barquinho é uma história muito importante, uma história verídica, né? De um livro que eu li, que eu aconselho a todos lerem. É um livro de um grande poeta, um grande escritor, Khalil Gibran. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade. Ele desencarnou com 47 anos e era uma pessoa assim muito iluminada, né? Todos os livros eu adoro. Ele era poeta, mas fazia prosa também. Hoje em dia são muito poucos escritores que fazem poesias, que fazem contos, que fazem prosas. E então tem uma história que ele conta verídica. Ele nasceu em 1883, veja, e desencarnou em Nova York com 47 anos, em 1931. Mas ele era muito espiritualizado. Então esse livro é chamado de O Profeta e é uma viagem espiritual. E eu trouxe para a gente aqui porque ele fala muito em generosidade. Ele era espiritualizado. E hoje, como o tema é generosidade, não é? Nós sabemos que generosidade é uma entrega, é diferente, é algo que é de dentro para fora, né? Algo que você é uma dádiva. É diferente de um simples
E uma simples ação, muitas vezes, que você dá por algum significado motivacional. Já a generosidade vai muito mais além, né? É você cada vez mais se doar por inteiro, sem querer, sem nenhum interesse, sem nenhuma motivação, sem nenhuma necessidade por trás disso. E aí ele fala que certa feita um homem, que ele era muito sábio, não é? A gente observa que ele já começa falando da vida dele, né? Nesse livro. E ele saiu de sua cidade e foi morar uma ilha. Olha aí, gente, é uma ilhazinha, certo? Uma ilha. Porque ele observou, certa feita de longe, que aquela comunidade, aquelas pessoas daquela ilha precisavam de ajuda. E aí ele disse, não, eu vou para essa ilha. E o nome dessa ilha era Orfalese. E ele foi para ela e passou 12 anos nessa ilha. Olha que coisa, gente. Só que um belo dia, ele subindo no alto da colina, não sei se vocês estão vendo ali, ó, tentei buscar uma imagem com a colinazinha, ele subiu. E de longe ele vislumbrou um barquinho de pescadores. E ele disse, então eu vou voltar. Estava feliz porque ia voltar para o seu habitat, seu lar, mas ao mesmo tempo estava triste porque durante 12 anos ninguém nunca se interessou pela palavra dele, pelo ato de amor, pela sua doação. Nunca ninguém se aproximou, nunca ninguém quis ouvir. Mas quando as pessoas prestaram atenção que ele ia embora, que ele ia pegar o barquinho dos pescadores e ia embora para o seu lar, eles não aceitaram. Eles se aproximaram do nosso querido sábio e disse, não, você não vai agora não. Nós queremos aprender, queremos fazer muitas perguntas e queremos aprender muito com você ainda. Eu sei que você precisa voltar para a sua casa, mas só agora que nós... Olha aí aquele estalo, gente, o insight, é que nós prestamos atenção, valorizamos a sua presença conosco. Não é assim? Às vezes a gente mora no lugar e a gente, quando se muda, a gente verifica que aquele lugar que a gente morava, a gente tem saudade. Alguém que a gente convivia, quando a gente perde é que dá valor, não é isso? E muitas coisas de nossas vidas são assim. E aí o nosso querido sábio, ele ficou. E aí cada capítulo é uma pergunta, gente. O livro é pequenininho e cada pergunta, tá certo? Se referia a algo que as pessoas tinham necessidade de saber, não é? Falava de amor, o livro fala de amizade, não é? Ele falou muito sobre a tristeza, sobre a amizade, sobre o prazer, sobre tudo, todas as coisas, sobre o perdão, sobre os bens materiais, sobre a doação, né? Sobre a caridade. E aí todas as pessoas queriam perguntar a ele algo e cada parágrafo era uma perguntazinha. Então ele, né, esses 12 anos que ele ficou, ninguém nem quis saber. No entanto, depois que ele começou a ser observado, né, quando ele disse assim, eu vou embora, aí disseram não. E a primeira pergunta, gente, foi muito interessante. Porque na realidade, essas perguntas era ele dialogando com ele mesmo. Porque o livro, ele é simbólico, é um mito. E todo mito, segundo Jung, segundo os grandes, até o Platão, que existe só um mito que somos nós mesmos. E muitas vezes para nós nos autoconhecermos, para nós sabermos em que estágio, se nós realmente estamos sendo generosos conosco mesmo e com as pessoas com quem nós convivemos, ou a gente passa 12 anos sem fazer nada, somente se olhando ou esperando que as pessoas venham, ou aquelas pessoas que não estão dispostas a aprender. Porque às vezes a gente não aprende a aprender. Veja, a gente tem que aprender, a ouvir e a vivenciar aquelas lições. A gente não valoriza muitas vezes as coisas. Porque na realidade a virtude, ela não está no ato da ação. Porque muitas vezes o ato da ação, que se diz, fulano é generoso, né? Aquele ato da ação, ele é muito voltado para as motivações.
Se a gente for olhar, a nossa sociedade, ela está muito voltada para as motivações. E se você for verificar, você observa que as virtudes praticamente não existem, porque a verdadeira virtude não tem nenhum interesse, não existe nenhuma necessidade. Eu não vou fazer um ato bondoso por uma necessidade de algum interesse. Por exemplo, por que você namorou com esse rapaz? Está namorando com ele? Ah, ele trabalha num local, menina, que coisa, ele trabalha ele é da Polícia Federal, né? Ele é do Estado, ele é do tribunal, o que mais? Então aí você diz, então você não está namorando com ele porque você gosta, você está namorando com o trabalho dele, né? Não existe isso, gente. Por que é que você atravessou esse mendigo na rua? Ou essa pessoa deficiente na rua? Que coisa, que ato lindo, que generosidade. Ah, não, eu ganhei dinheiro para atravessar, né? Ou eu vou fazer isso porque fizeram isso para mim e agora eu estou fazendo para retribuir. Gente, existe esse mecanismo, né, de caridade na realidade. Temos diversos, é um leque aberto que é preciso você fazer esse trabalho de 12 anos foi um trabalho de tomada de consciência, porque as perguntas eram ele mesmo que fazia com ele. E ao rico, a primeira pergunta era essa do capítulo. Chegou e disse assim, olha, o que é doar mesmo, né? Porque eu dou demais, eu faço muita caridade. Aí ele disse, olha, muitas vezes a gente doa porque nós temos posses, mas muitas vezes a gente doa porque nós não temos posses. E a verdadeira doação é aquela que não precisa de posse, que não precisa da parte material. É você parar para ouvir alguém até o fim, é você receber alguém na sua casa que você não gosta muito, mas você sorrir, não dizer a ele que está atrapalhando, não é? É você visitar alguém doente, enfermo, e você fazer tudo por ele, até coisas que você não gosta de fazer, mas que você realmente já está no estágio de se doar. E aí a gente pergunta, e o rico? Ele perguntou a ele mesmo, e o rico, ele pode ser uma pessoa generosa? Porque ele dá as suas posses. E aí ele responde aos que estavam na ilha, que era a ilha dele, né? Entendeu? É um mito. Esse livro ainda hoje vende, é um livro fantástico, vendeu demais. Não é? É a história da sua volta para o seu campo espiritual, né? É um livro espiritualizado. E aí ele diz o seguinte, gente, que é necessário que você compreenda que muitas vezes não é porque você é rico que você não vai ser merecedor de ser uma pessoa generosa. Muitas vezes o que vai fazer é o meio, não o fim. Se você tiver o dinheiro, se você tem o objetivo de você vencer na vida para ter dinheiro, chegar a esse fim, aí tá errado. Mas se você usa o meio, que é o meio material, para se doar mais, não está errado. Olha que coisa interessante, não é? Então, tudo é o meio, é o que você utiliza, como você faz, por quem é que fez a pergunta, como é a pergunta, qual é o objetivo da pergunta. É isso que ele começou a analisar. Então, o ter pode prejudicar o ser? Não. Se o ter for o meio, não é isso? Do ser. Porque o ser é que é o verdadeiro ato da generosidade. Vem de dentro para fora. Agora, a parte material, ela é só o meio, que pode ter ou não ter. Mas esse ter, ele existe algo que o Khalil Gibran nos informa, que eu achei fantástico, e que Joana de Ângeles também comenta, que, por exemplo, Platão, se na época de Platão, tudo que Platão falou, tudo que ele divulgou, que até hoje nós aprendemos, se tivesse a internet, gente, não ia atingir mais. Então, a coisa material ajuda como meio para você expandir. Os grandes homens da humanidade, pessoas que se destacaram, não foi pelo que eles tinham, foi porque eles nos ofereceram do ato de si mesmo. Observa, gente. Não é? Esses grandes homens que foram generosos com a humanidade, que fizeram tantas coisas para nós, eles simplesmente se doaram. Eles se doaram. Não precisava do ter. Mas se tivesse um instrumento, foi isso que foi analisado por Khalil Gibran,
por Jung, não é? Por Joana de Ângeles e tantos outros que usam da sabedoria, que o instrumento material ele é importante porque ele pode nos conduzir e ampliar mais aquilo que o ser humano ele tem para se doar. Não é isso? Você não pode guardar para si o que você trouxe para fazer algo. Você tem que vir para construir algo para a humanidade. Construir algo para a sua família, construir algo para o seu próximo. Você não está aqui simplesmente para você só absorver, para você só... E aí tem também uma história, né, de um sábio que ele morava numa comunidade de um rei, né? E esse reino era comandado por um príncipe, e que esse príncipe, o sonho dele era fazer parte e se integrar nessa comunidade do sábio, porque esse sábio tinha muitos seguidores, ele queria ser um seguidor também. E ele era muito caridoso, esse príncipe ele era muito caridoso, ele fazia muita caridade, era benquisto. Mas por que é que o sábio não convidava ele para ser um seguidor dele? Alguma coisa tinha. E o sábio não dizia, né? E ele sempre ouvia, ele sempre estava lá junto do sábio, ele sempre estava escutando as palavras do sábio, estava ali bebendo, veja, o contrário, né? E aí um dia ele disse, eu vou perguntar. Hoje eu vou conversar com o sábio, eu vou fazer uma pergunta a ele. Aí chegou e disse, olha, eu queria muito lhe perguntar, o que é egoísmo? O que é que significa a pessoa ser egoísta? O sábio olhou para ele e disse, como é? Você me perguntando isso? O sábio franziu a testa, ficou irritado e disse, não admito você falando isso. Você perguntando, é impossível você não saber o que é isso. E aí o príncipe ficou chocado e disse assim, oi, você sabe com quem você está falando? Eu sou um príncipe, fale direito comigo. Ele fez, pronto, a resposta está aí. Ele fez proposital. Ele imitou que estava irritado, porque um sábio não fica irritado, né? Mas ele quis provocar e tirar do príncipe, porque ele ainda não era chamado para ser um dos seguidores do sábio. Porque ele doava suas posses, mas não ainda tinha aprendido e compreendido o ato da generosidade, gente, que é se doar. No momento em que ele disse, alto lá, você está falando com o príncipe, ele se colocou melhor do que o outro. Ele se achou melhor. O egoísmo de ter aquela posição, não é? O orgulho e o egoísmo, acima de tudo, o egoísmo, por ele se achar melhor, não é? Por ele não querer dividir realmente quem ele era, porque ele era um ser, filho de Deus, igual a todos. Por acaso ele estava como príncipe naquela atual encarnação. Não é isso? Então, gente, o que o nosso querido vem nos dizer, que esses pontos de perguntas de cada capítulo dele, que foi um dos livros que eu li e gosto demais de ler livros assim, que fala da espiritualização, né? Porque uma coisa é você se espiritualizar, outra coisa é você ser espírita, né? Ser espírita não tem nada a ver com a espiritualização. Então ele fala que todos os pontos dos capítulos, esses 12 anos que precisou de se recolher para se doar na realidade, para aprender o que era ser generoso, era uma espécie de um círculo, né? De uma espiral, que em cada ponto das perguntas chegava no ponto central, que era o seu eu, o seu interior, a sua própria vivência. Era um trabalho de autoconhecimento, de autoespiritualização, que nós temos que compreender que o nosso crescimento tem que ser verticalizado e não horizontalizado. Horizontalizado é você ter o objetivo de crescer no mundo material. E aí você fica na horizontalidade. Mas você crescer na verticalidade é você compreender que você é um ser eterno e que tudo que você doar de si sempre vai ser abundante para com você e para com o próximo. Nunca vai deixar, nunca vai secar a água, né? Vai ser sempre abundante, porque você vai matar a sede e você também
não vai ter sede, o outro não vai ter sede, a fome também não vai ter, porque nós estaremos sendo generosos na verdadeira prática dessa virtude que se chama se entregar, gente. Eu preciso me entregar de corpo e alma. Não é lindo, gente? Então vamos fazer a nossa oração, agradecer realmente a Jesus por esses capítulos maravilhosos que nos ensina a verdadeira prática da caridade, que são todos esses capítulos do Evangelho, gente. Fora da caridade não há salvação. Leiam direitinho, que fala sobre a maneira de como nós, a intenção, veja, tudo que vem na mente da gente. Por que é que eu estou fazendo isso? Qual é o objetivo? Essa é a minha pergunta. Por que é que eu quero agir? Por que é que eu quero trabalhar em determinado lugar? Não é? Porque nós hoje estamos tendo oportunidades muito maiores de sair de uma caixa, tá certo? De um quadrado, que era uma casa espírita, para vir para o nosso lar, para dentro de nós, forçando a nós a nos enxergarmos para podermos nos espiritualizar. Porque a verdadeira espiritualização não está na ida e vinda de nenhum lugar que é feito de pedras. Porque a espiritualidade está conosco aqui, no nosso lar, todos os dias, na nossa casa, na nossa vida, no nosso interior, gente. Então é aqui que eu tenho que fazer a reforma íntima. Eu não necessito de um lugar de pedra, de um quadrado, para que eu possa me equilibrar e me evoluir. Eu preciso de me aproximar de mim mesmo e de me encontrar para que eu possa ser verdadeiramente espiritualizada. Então vamos orar. Senhor Jesus, obrigada, Mestre, por esses momentos maravilhosos de encontros e reencontros com aqueles que nós amamos e de reencontro conosco mesmos. Que possamos aprender minuciosamente. Não a letra que mata, mas a essência dos seus ensinamentos, Jesus. Para nós colocarmos em prática diariamente. E já que hoje nós estamos tendo essa oportunidade, Mestre, não sei o dia de amanhã, podemos estar já na pátria espiritual, porque desencarnar não é o problema. O problema é não deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Então que eu possa me centralizar no hoje, no aqui e agora, naquilo que tu estás nos oferecendo, que eu não reclame de nada, porque muitas vezes a fala não está compatível com a minha necessidade. Que eu possa enxergar melhor a necessidade de hoje, compreender e aproveitar as oportunidades que nós estamos tendo, Mestre amado, para podermos assim agarrar com teus ensinamentos para nos evoluir. Porque nós que amamos tanto todos vocês, jamais um amigo espiritual superior irá alçar voo e nos deixar, porque nos amam fervorosamente. Então vamos nos unir. Você que está no hospital, que está no seu lar, que está passando por problemas de enfermidades, acredite, tenha fé, confie, seja generoso, porque o maior ser generoso que existe é o nosso Pai, que jamais nos abandona e que jamais vai nos dar a oportunidade de nós continuarmos firmes nessa tua seara, Mestre. E assim sendo, Senhor, muita paz a todos, que todos recebam esse manancial de amor, desse evangelho maravilhoso, que nós tanto aprendemos com teus ensinamentos, porque somos ainda ignorantes, analfabetos da verdadeira inteligência que é emocional. Que possamos, Mestre, agradecer por tudo, que essa paz se estenda sobre toda a humanidade e todo o nosso querido Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Vamos terminar o nosso Evangelho e convido a você continuar
para nós fazermos a nossa educação mediúnica, o nosso exercício de concentração, a nossa meditação. Já, já, gente. Muita paz. Que Deus nos abençoe. Um beijo no coração. Vamos ser generosos, hoje, agora e sempre. Que assim seja.